Que a graça de Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos comentar acerca da teoria da absorção. A teoria da absorção está no livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com. É só acessar e você vai ter maiores informações. Vamos fazer um comentário acerca dessa teoria, a teoria da absorção. A teoria da absorção, segundo o livro Enigma dos Sonhos, seria o seguinte: o nosso centro atômico, o nosso centro energético, ele está constantemente emitindo sinais energéticos, né? E a Terra agiria como um grande CD, né? Um grande DVD, um grande CD. Ela absorveria essa energia do nosso centro atômico. Segundo a teoria da absorção, essas informações elas são gravadas na Terra, no ambiente, no local, em objetos, no chão, nas pedras, seria gravado. E algumas circunstâncias más, ruins, elas seriam gravadas naquele lugar e as pessoas passariam a ler as pessoas que vão morar depois, ou que passam naquele lugar depois, elas leem aquelas informações e por isso apareceria algumas situações fantasmagóricas naquele local. Ou seja, vamos dizer que, vou contar um fato que foi verídico, né, aqui na Paraíba, em 1930, 1935, um caminhão daquele bem velho, né, subindo uma ladeira aqui no Alto Sertão, lotado de pessoas, né? Quando chega perto de chegar no topo, no sopé, no topo dessa montanha, né, o caminhão ele pifa, ele para. Quando ele para, ele desce de ré e aquelas pessoas ficam gritando, desesperadas, mulher, criança, jovem, velhos e tudo mais. E aqueles gritos foram horríveis, foram caindo pessoas e pessoas foram morrendo pelo caminho, até que o caminhão caiu no abismo e matou muita gente. O pior é que nesse local, até os dias de hoje, né, existem aparições. Aparições. As pessoas que passam por lá juram, muitas vezes, ouvirem as crianças gritando, berrando, mulheres pedindo socorro, né? E ali eles correm com medo, dizendo que é fantasmas. Estaria justamente nessa explicação a teoria da absorção. Aquele caminhão descendo aquela ladeira, todo mundo ali em cima gritando, cada pessoa com seu centro energético, com seu centro atômico ativado ao máximo, eles estariam emitindo, jogando energia no ambiente, daquelas pedras, naquela montanha toda. E quando o caminhão caiu, é que o medo da morte fez essa energia se expandir cada vez mais. E as pessoas morreram. As pessoas atualmente, quando passam por lá, as mais sensíveis, elas leem essa informação. É essa a teoria da absorção. Elas leem. E também os espíritos caídos utilizariam dessa informação como habitat, né? E essa energia eles utilizariam, imitariam também algumas coisas, mas não precisaria nem espírito caído, ou seja, não precisaria nem demônios. As próprias manifestações energéticas das pessoas que estavam morrendo, né, elas foram gravadas. E se uma pessoa dormir ali, ou se uma pessoa passar numa determinada hora, e o seu subconsciente ele vai ler aquilo ali e começa a aparecer vultos, vozes, pessoas gritando, né? Os elementos da Terra absorveriam as energias que nós emanamos. Isso acontece em todos os lugares e já aconteceu em vários lugares. Por exemplo, um filho que matou a mãe por causa de crack, ele queria droga e a mãe não tinha dinheiro para dar para ele matou essa mãe aqui na minha cidade. E no lugar onde essa mãe caiu, até hoje uma casa rica tem dificuldade de ser alugada, porque aparece um cachorro preto. Para as pessoas que vão morar nessa casa, eles acabam vendo um cachorro preto. Quem é esse cachorro preto? Esse cachorro preto é um demônio. Mas por que ele está ali? Ele está ali porque ali tem energia para ele. Ali tem energia, tem um ambiente que ele gosta, né? Ali tem ódio no ar, ali tem medo, ali tem rancor, tem tudo que ele gosta. Então a teoria da absorção parte mais ou menos por esse ângulo de visão. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, todos os elementos seriam capazes de absorver a energia e que esse centro atômico
que está no nosso peito. Eu peço para você dar uma olhadinha na consciência atômica, na palestra Consciência Atômica. Ela emitiria esses sinais energéticos que seriam absorvidos pela Terra e seria gravado. Não somente a Terra, mas o centro da Terra, que tem também um centro atômico, absorveria todas as informações, mas os lugares aqui na superfície absorveria também essas informações. Por isso que existem lugares assombrados, lugares tendenciosos a acidente, ou seja, onde houve um grande acidente, há uma tendência enorme de haver outros acidentes, né? Aparições, vozes, vultos, porque emitimos, segundo a teoria da absorção, emitimos esta energia e milhares de outras, né, ondas energéticas, e essas são absorvidas pela Terra, pelos elementos da Terra, né, pelo ar, seria absorvido. Aquele lugar ficaria marcado energeticamente. Não é interessante? Nem todo espírito é anjo. Nem todo espírito é anjo. Inclusive o próprio Jesus Cristo falou que as palavras dele eram espírito e vida. Então as palavras de Jesus não eram anjos. Então a palavra de Jesus era espírito e vida. Nem todos os espíritos são vida. Pragas, né, se transformam como se fosse um espírito, mas não é um anjo caído, não é um demônio. E lugares assim existem espíritos, ou seja, energia, maldições, coisas que foram amaldiçoadas, pedras onde houve sacrifícios, objetos de casa onde houve grande manifestação de energia. Estes lugares, eles são propícios a aparições por causa dessa fonte energética que eles têm. Os fantasmas de alguns lugares são memórias absorvidas. Os demônios utilizam estas memórias para habitar. Então os demônios utilizariam essas memórias para ser o habitat natural deles. Eles gostam daquela memória, então eles ficam naquele lugar. Aquelas memórias pertencem a ele, porque tem a mesma onda, né, magnética, aquele pensamento mal, aquela intenção, aquele assassinato, ficou marcado. E ali, para tirar essa energia, é coisa muito difícil, não é fácil não. Somos um gerador atômico de energia. Geramos, como fosse uma super antena, milhares e milhares de tensões e energias diferentes. Geramos energia a tal ponto que cruzam o universo. Dentro desse vaso de barro que é você e sou eu, existe um poder imenso, incrível, que ele grava nos lugares, nos objetos e nas pessoas a sua energia. A unção seria uma espécie de energia. Quando Elias, né, Eliseu pediu a Elias, ele não pediu, me dê a unção do Senhor, né? Ele disse, me dê a tua unção, porção dobrado do teu espírito sobre mim. Ou seja, nada, não falou em Deus aí. Então a unção também seria uma espécie de energia desse centro energético atômico que temos dentro de nós. E haveria uma espécie de interatividade entre energias de pessoas amigas e pessoas companheiras uma das outras, né? Essas energias, elas sofrem influência de outras energias, como elas influenciam as outras pessoas que nos cercam, elas interagem energeticamente conosco. E vamos ver mais adiante. Essa teoria da absorção, ela diz que as energias possuem uma espécie de interatividade, ou seja, quando nós agimos de alguma forma, a gente age tanto no físico como no mundo das matérias, né? No mundo das matérias. Há uma espécie de interatividade. Então nós gravamos todas as nossas ações no ambiente onde nós estamos. E também há uma interatividade entre pessoa e pessoa. Há uma ligação energética como fosse um celular com um Bluetooth. Então uma pessoa, quando ela faz amizade com outra, automaticamente ali há uma interação no inconsciente. No inconsciente. Há uma interação muito grande das energias entre essa pessoa e a amizade que ela tem. As energias ruins são gravadas com mais intensidade. As energias boas, elas, além de não provocar nenhum alvoroço, vamos dizer assim, ela
elas também são calmas e pacíficas, as energias boas. As energias ruins, elas são gravadas com mais agressividades e elas são lidas com mais facilidades. Ou seja, um lugar, uma pedra ou qualquer coisa amaldiçoado que teve problema ali, aquele problema ele vai ser lido com mais facilidade do que se fosse uma bênção, uma coisa boa. Embora que a coisa boa é gravada do mesmo jeito, mas a forma de ler é totalmente diferente. Vamos dizer, tem uma pedra amaldiçoada, onde morreu milhares de índios. Então, uma pessoa sensível passa perto dessa pedra, essa pessoa sensível ela vai ouvir vozes, ouvir gente gritar, vai ouvir vultos, vai ver vultos, vai ouvir vozes. Por quê? Ali aquela pedra está cheia de energia. E a energia ela é absorvida e não vai embora, ela fica ali até que outra venha e a destitua. Lugares onde houveram atrocidades, né, onde houveram mortes de índios e tudo mais, esses lugares eles são sensíveis a provocar novos confrontos, né? O lugar onde houve mortes, ele tende a fazer com que as pessoas se matem mais naquele lugar. Não é somente questão de demônios, haveria também no mundo das energias uma autonomia, porque os demônios utilizam essas energias para agir. Por isso que as pessoas exigem macumba, exigem vela preta, tal, porque o demônio quer usar a energia da pessoa. Ou você acha que demônio come farofa, vela preta? Não, come não. Aquilo ali é um pacto, em primeiro lugar, que a pessoa faz com ele. E esse pacto dá direito desse demônio utilizar a própria energia do ódio da pessoa para atacar a pessoa alvo. Lugares de culto, shows, costumam ter muitas aparições. Aqueles fantasminhas que aparecem em teatro, né, que aparecem em casa de show e até em muitas igrejas evangélicas e católicas. Porque eles estão ali? Ali muitas vezes são fantasmas, são espíritos, mas não são demônios. Por quê? Aquilo ali são energias. Aquelas energias estão gravadas e elas são lidas pelas pessoas que estão ali de repente. Né? Aquela energia ficou lá. É como um computador, a gente bota um programa no computador e aquilo é uma energia. Está lá o programa, a gente manipula, olha para lá, olha para cá, mas está lá. Mas essa energia ela é gravada em várias dimensões. Ela inclusive pode tomar posse e conta da mente humana. Isso é terrível. Um lugar com muitas energias má, ela pode tomar conta da cabeça da pessoa, principalmente no sono. Ela vai tomando conta, vai tomando posse da mente da pessoa e pode enlouquecer a pessoa. Que coisa, hein? Pode enlouquecer a pessoa. Essa energia ela pode causar esquizofrenia, alucinações, visões, independente dos anjos caídos, que são demônios, segundo a teoria da absolvição. Ela seria interativa, ou seja, no momento que uma pessoa dorme, num lugar onde houve muitas mortes, aquela energia que foi acumulada com aquele sofrimento todo, ele vai começar a interagir no subconsciente daquela pessoa. E começa a provocar pesadelos, né, sonhos, aí quando a pessoa está acordada, vultos, vozes. Se não for maldições, se não for demônios, é a memória absorvida do local. É interessante, né? Muito interessante essa teoria. Existiria espíritos de memórias, né? Ou seja, eles utilizam as memórias do local para atacar as pessoas. Espíritos caídos utilizam essas memórias. Essas energias podem possuir objetos, pessoas e até matar algumas pessoas, né? Ela pode possuir casas, solo, pedras. Ou seja, uma casa onde houve uma grande atrocidade, essa casa ela está suscetível a ataques demoníacos, porque os demônios vão sentir essa energia e poderão ir até esta casa e perturbar quem estiver lá. E as próprias pessoas que estiverem no local, elas vão sofrer uma influência dessas energias absorvidas. Elas vão sofrer, começa pelos pesadelos, começa a dormir mal, começa a ter insônia, estresse, iras descontroladas, porque aquele ambiente está carregado de energia negativa. Aquele ambiente absorveu de algum momento da história alguma energia muito má. E ele vai se expressar através, né, de aparições tal, e muito mais. Seria uma explicação para objetos amaldiçoados, ou seja, assombrados.
No Antigo Egito temos exemplos de objetos amaldiçoados. Então os caras, vamos dizer que o cara amaldiçoou uma caneta, aí quem pegou naquela caneta sofreu um acidente. Lá no Antigo Egito também, muitos daqueles que descobriram relíquias que eram amaldiçoadas morreram de mortes estranhas, mortes terríveis, né? Mortes terríveis, mortes estranhas. O que é isso? Isso é justamente a questão das memórias absorvidas, memórias que foram absorvidas pelo objeto, ou seja, o feiticeiro lá mimou, energizou aquele objeto. Quem pegou recebeu aquela carga de energia e aquela carga de energia se cuidou em favorecer os demônios ou o ataque daquela pessoa. É muito interessante mesmo. É a questão da teoria da absorção. Seria uma explicação para os objetos amaldiçoados e lugares assombrados. A memória poderia ser gravada em objetos e lugares. Como a gente grava um DVD, grava um CD, esses objetos seriam gravados. A memória são vivas, interativas. A questão da teoria da absorção trata a memória como algo vivo. Você vai ver mais adiante que a memória não é só da nossa mente. A memória existe em todo o universo. Existem vários tipos de expressões de memórias. Vamos ver mais adiante.